Graças a Deus, igreja. Amém. Todos são amados de Deus, né? Agora, verdadeiramente, nós temos que ser recíprocos nessa intensidade de amor que Deus tem nos amado. Nós temos que amar a esse Jesus que morreu por cada um de nós, a esse Deus no qual nos proporcionou salvação, nos garantiu a eternidade ao seu lado. Então, que seja esse o nosso pensamento, através de nossas vidas, dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas atitudes, nós possamos expressar o que verdadeiramente sentimos aquele, como foi falado também no devocional, que derramou o seu sangue. O nosso sangue, meu irmão e minha irmã, não serviria de nada se nós fôssemos sacrificados daquela cruz. De nada. Mas Jesus ele veio como substituto, porque o nosso sangue não serviria e era necessário derramar o sangue dele. Que nós temos que entender que Jesus cumpriu isso por amor a cada um de nós. Amém? Amém. O Senhor da igreja, com a paz desse nosso Senhor Jesus Cristo, que nós declaramos que amamos. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de 12 a 13. Nós iremos ler duas versões para a gente poder entender melhor o que a palavra nos fala. Capítulo 10, versículo 12 a 13, Deuteronômio. E o tema da nossa administração hoje vai se basear em entendendo o pedido de Deus. Deuteronômio 10, capítulo 12 ao 13. 12 ao 13. Capítulo 10, versículo 12 ao 13. Amém, igreja? Nos fala assim a palavra de Deus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Essa é a versão Almeida Revista Atualizada. Nós vamos ler agora, eu vou ler aqui, é a versão NVI, a nova versão internacional. Diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Lá na outra versão que a gente leu, fala em requer. E nessa versão internacional, fala em pede a você. Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Tá? Grave bem, próprio bem, é um desejo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Podeis assentar. Amado Deus, glorificamos o teu nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque creio eu que todos que estão aqui, Senhor, não fazem isso por obrigação, mas fazem isso, Senhor, com prazer e satisfação, Senhor, de estar buscando a tua presença, ó Deus, em adoração, em louvor, Senhor, em rendição, em submissão, Senhor, e também, Senhor, em exclusiva obediência a Ti. Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela cumpre o propósito para o qual tem sido liberada, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, fala com as Tuas ovelhas, Teus servos. Fala, Senhor Deus, com a Tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, e que os nossos ouvidos
estejam atentos para te ouvir, Pai. É no nome de Jesus que suplicamos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, na direção, na condução, Senhor, na instrução e orientação da ministração de hoje, Senhor. Nós dizemos que importa que diminuamos e que Tu cresça, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, na leitura desse texto, a gente pode entender que nas nossas orações é a maneira com que nós nos relacionamos com o nosso Deus amado, certo? E na oração, a gente espera conseguir de Deus tudo aquilo que precisamos, que queremos, né? Que buscamos, às vezes pela salvação de um membro da nossa família, por uma cura, através das nossas orações. Esse é o meio que temos de nos relacionarmos com Deus, além da sua palavra. Quando nós oramos, nós entendemos que nós estamos simplesmente conversando com aquele que nos resgatou, como o Arquimedes falando agora, de um tremedal de lama, certo? Então nós temos, através de Cristo Jesus, hoje em dia, esta possibilidade de conversarmos, termos intimidade, de nos relacionarmos com o nosso Criador, certo? Então a nossa oração, nós vamos lá pedir, Senhor, olha pelo meu filho, guarda meu filho. Eu tenho um filho que anda de moto, então eu oro constantemente, porque o trânsito é perigoso. Moto é um veículo perigoso, né? Então eu oro, eu clamo a Deus, eu peço, Senhor, a tua proteção, apenas teus anjos para guardar em todos os seus caminhos. Olha, Pai, desvia de buracos, de acidentes, de pessoas dirigindo outros veículos bêbados que possam causar algum tipo de colisão. Então, quando eu faço essa oração, eu estou expressando de Deus aquilo que eu estou precisando e querendo dele, certo? Mas a palavra de Deus, a gente começa a analisar aqui, que ela também fala que Deus pede ou requer alguma coisa de nós. E qual é o meio que ele vai se utilizar? É quando nós estamos orando, nós vamos também querer saber o que Deus, ele quer de cada um de nós. Deus, ele precisa e quer, ele pede alguma coisa de nós. Diz lá, vamos voltar. Que nós andemos em todos os seus caminhos, que o amamos e o sirvamos, né? E que obedeçamos aos seus mandamentos, né? E aos seus decretos. Nós vamos abordar basicamente 2 a 3 aspectos baseados nessa leitura que fizemos. O primeiro diz assim: por que Deus faz exigência ao seu povo? Tá? O segundo, o que Deus requer de cada um de nós? E o terceiro é a razão e o motivo pelo qual Deus quer isso da gente, tá certo? Nós falamos agora da oração, né? Que a oração, ela não é só o meio que nós pedimos a Deus, mas também Deus mostra o que Ele está querendo e pedindo de cada um de nós. E nós vamos ver em Lucas, capítulo 22, versículo 41 a 42. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, vocês podem abrir, mas eu vou continuar aqui para a gente agilizar. Diz assim a palavra de Deus. É Jesus quando ele vai fazer aquela oração no Getsemane, tá? Ele diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. O tiro de pedra é praticamente de 20 a 30 metros de distância. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. O que nós vemos aqui? Que Jesus, ele tinha a vontade própria dele, tá? Mas ele entendia que Deus também tem a vontade dele. Jesus não queria fazer a vontade dele, e sim a do Pai. O que é que Jesus está dizendo? Através da oração, que ele submetia a vontade dele naquilo que Deus requer dele, que era obediência. Deus, ele quer o quê? Que nós guardemos os mandamentos deles e os seus decretos. Então o que é que ele está dizendo? Ele está querendo de nós o quê? Obediência. Muitas das vezes a nossa vontade,
colisão com a vontade de Deus. Já pensou se Jesus, ele quisesse exercer a vontade dele e não a de Deus? Todo o plano de salvação, de redenção da raça humana ia ser frustrado, né? Mas Jesus, ele obedeceu a Deus, porque ele sabe que Deus estava pedindo alguma coisa para ele. E Deus, naquele momento da oração de Getsemane, estava pedindo a ele o quê? Obediência. Por isso Jesus ele declara: não faça a minha vontade, mas faça a tua. Porque Jesus entendia que Deus é o Senhor e ele era o seu servo. Nessa relação, a gente vai entender. Deu uma pincelada sobre isso e eu busquei compreender mais isso uma outra vez aqui no domingo, que é realmente as pessoas, elas sempre quando se aproximam de Deus, elas procuram se aproximar sabendo que elas vão conseguir alguma coisa. Logo no princípio, a pessoa se aproxima de Deus: poxa, Deus é galardoador, Deus ele me resgata, Deus ele pode me abençoar, ele pode me fazer prosperar. Mas conforme a gente vai caminhando e vai crescendo no entendimento da palavra de Deus, nós vamos entendendo que nós temos sim obrigações, direitos e deveres. O pastor falou agora sobre Pedro, né? Que Jesus pergunta para ele: tu me amas? A resposta de Pedro por 3 vezes foi que amava. Jesus perguntou 3 vezes e Pedro respondeu 3 vezes. O que é que Jesus falou para ele? Apacenta. Olha só, Jesus perguntou a Pedro se ele amava. Pedro respondeu: ótimo. Mas qual era a obrigação de Pedro? Apacentar as minhas ovelhas. Então a gente começa a ver que nos relacionamentos que nós temos, no relacionamento que nós temos com o nosso Deus, cada um tem que fazer a sua parte. Existe, como eu falei também da outra vez, existe um ônus, mas além de existir tudo, existe um ônus, certo? Esse ônus, gente, não é uma coisa que a gente vai ter que morrer naquela cruz do Calvário, mas as renúncias que nós vamos ter que fazer, tá? As mudanças e as transformações em nossa mente através da palavra, tá? Aquele tempo que, se você se dedica realmente a alguém que olha assim, esse verdadeiramente é um filho de Deus. Só de olhar para você, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua conversa, a pessoa diz: este é um servo do Deus Altíssimo. Como disse aquela mulher Lídia, lá em Atos. Foi Lídia? Não, eu estou confundindo aqui, mas é lá em Atos tem. Que ela falou: estes são servos do Senhor, pegam o caminho da salvação. Amém? Nós vamos ver também exemplos de direitos e deveres. Vamos voltar lá para a criação do mundo, lá para Gênesis, o início de todas as coisas, segundo a palavra. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor, ele deu direito ao homem. A gente vê aqui nessa passagem, né? Ele não colocou obrigação para cultivar e guardar o jardim do Éden, mas o Senhor, ele deu direitos a ele, tá? Que ele poderia comer de toda árvore, mas lhe ordenou. Quando alguém dá uma ordem, quem recebe a ordem deve o quê? Obedecer, tá? Porque quem está dando ordem, basicamente está se declarando como um senhor ou um superior, tá? O Arquimedes e o pastor Paulo foram são militares da reserva, né? E sabem que existe uma hierarquia, né? O comando manda e quem está embaixo obedece, tá? Então o Senhor disse para eles que não
comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comesse, certamente morreriam. Tá? Então, quer dizer, Deus, além de dar obrigação a eles, tá? De guardar e cultivar o jardim do Éden, Deus deu uma ordem para que eles obedecessem. Então, nesse relacionamento que nós temos com o nosso Deus, Deus está requerendo o tempo todo de cada um de nós obediência. E será que nós estamos fazendo a nossa vontade e deixando a vontade de Deus de lado? É muito importante entender que o nosso caminhar é de obediência àquele que nos transformou em seu povo. Amém? Nós também temos que entender que desde o Velho Testamento nós vivemos em aliança com Deus, ou seja, nós somos aliançados com Deus de nossas vidas, tá? Novo Testamento, Velha Aliança, Velho Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Jesus Cristo, Nova Aliança, tá? Vamos entender por que nós vivemos aliançados. E a aliança, gente, ela envolve um compromisso não só de um, mas dos dois lados que são aliançados. Envolve que Deus ele vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar, vai te abençoar, vai fazer você caminhar, vai fazer você prosperar no reino dele. Mas em contrapartida, você vai ter que fazer a sua parte para que os princípios que estão contidos na palavra de Deus, eles possam se cumprir. Você vai ter que obedecer. Você vai estar num lugar de rendição, de submissão a esse Deus. É isso que Ele está requerendo de nós. Quando você se submete a Deus, quando você experimenta realmente obedecer a Deus, você está fazendo a vontade não a sua, mas a dele. Amém? Então, em Êxodo, capítulo 19, no versículo 3, Êxodo 19, no versículo 3 a 6, nós vamos ver a aliança de Deus. Foi após o nosso Deus ele retirar o povo dele da mão dos egípcios, da mão de Faraó. Nos fala assim: subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse. Que espécie de relacionamento é esse, né? De Moisés com Deus? O Senhor o chamou. Que maravilha! Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se nós realmente formos obedientes e guardarmos a palavra de Deus, a aliança de Deus, tá? Nós seremos a sua propriedade peculiar. Nós não vamos viver segundo o que queremos viver. Nós vamos ter que viver, aprender a viver aquilo que Deus requer e pede de cada um de nós. O que é que Ele requer e pede de cada um de nós? Novamente, obediência. Sem obediência, gente, nós estamos destruindo os princípios da palavra de Deus. Eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, quando você quebra o princípio da palavra de Deus, a consequência desse princípio
vai quebrar com você. Porque Deus é amor, mas Deus é um ser justo também. E nenhum caráter de Deus pode mudar o outro. Deus é amor, mas também Deus é justo. Amém? Então ele vai ser fiel ao que diz a palavra dele. Esses textos todinhos falam lá em Apocalipse 1, 6 e 5, 10. E 1, 6 diz assim: e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu sacerdotes dele. Mas será que seremos sacerdotes se preferirmos andar desobedientes por este caminho? Claro que não. Em Apocalipse 5,10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, mas reinarão somente aqueles que forem obedientes. Em Deuteronômio 7,6 diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Em Deuteronômio 14,2 diz assim: porque sois povo santo ao Senhor nosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Em Tito 2,14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em 1 Pedro 2,9 também diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, meu irmão? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não vive mais em trevas. Você não vive. Você vive hoje em dia na maravilhosa luz de Deus. Amém? Quem vive em trevas é aquele que é um povo rebelde e desobediente. Tá? Nós que temos o nosso Deus, nós somos a sua propriedade peculiar, nós vivemos na maravilhosa luz dele. Nós temos que viver uma vida de santidade. E santidade se alcança através do quê? Da leitura da palavra, conhecendo a palavra, praticando a palavra, e que requer de nós obediência. Não é em uma coisa, não é em metade de uma coisa, é em tudo temos que obedecer a Deus. Nós não podemos ficar prevaricando a vontade de Deus. Nós temos que ser obedientes. O pastor falou daqui a pouco. Por um acaso, se pegarmos, né, até conseguirmos chegar ao corpo incorruptível, nós estamos expostos, né, foi essa a expressão que o pastor usou, né, de cometer algum deslize. Mas nós temos sim um advogado que ele é justo e fiel. Qual é o nome desse advogado? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, Senhor? Então, meus irmãos, nunca esqueçam, se nós guardarmos os mandamentos, os decretos, os estatutos, guardarmos a aliança de Deus, nós seremos a sua propriedade particular. Então, isso requer de nós o quê? Obediência o tempo todo, de maneira integral, em todos os momentos de nossa vida. Não somente quando estamos aqui reunidos no culto, prestando adoração e louvor a Deus, mas em todos os momentos de nossa vida, nós temos que ser obedientes a Deus. E nós continuaremos sendo a sua propriedade particular. O compromisso de Deus, gente, é guiar, guardar, proteger, livrar, abençoar, entre outras tantas coisas.
A gente diz que Jesus é o Senhor. Ele é o seu Senhor, Jesus? Quem pode dizer que Jesus é o Senhor da sua vida? Amém? Abra a Bíblia no capítulo 6, versículo 46 de Lucas. Capítulo 6, versículo 46 de Lucas. Ouvi todo mundo dizer que Jesus é o Senhor da vida de cada um. Ouvi a declaração de todo mundo de que Jesus é o Senhor da sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Né? Jesus é o meu Senhor, mas para eu realmente dizer que Ele é meu Senhor, eu tenho que fazer o que, meu irmão, minha irmã? Fazer aquilo que Ele tem mandado, tá? Porque nessa relação de Deus, onde há uma via de mão dupla, onde nós podemos pedir a Deus e Ele pedir de nós temos que entender que isso não dá direito de sermos equiparados ou igualados a Deus, porque Ele realmente está acima, Ele é o Senhor, e nós somos o que? Os seus servos, e servos ele remete ao que é o Senhor? Obediência, certo? O servo não tem vontade própria, ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. Quantas das vezes a gente nem nota, mas quantas das vezes nós falhamos e deixamos de fazer a vontade de Deus? Se nós pararmos para refletir durante o dia, chegar à noite, a gente fazer uma reflexão, a gente vai ver que deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Nós falhamos muito, mas a palavra ela tem nos ajudado, ela tem nos trazido conhecimento de que nós devemos obedecer ao nosso Deus, o nosso dono. Nós somos propriedade peculiar de Deus, estamos aliançados com esse Deus, nós nos relacionamos de maneira correta com Deus quando nós obedecemos ao que Ele determina a cada um de nós. Nós vamos ver o segundo aspecto, que é o que Deus requer de nós. Deuteronômio 10, 12 a 10, aquele texto que nós lemos inicialmente, o texto base, né? Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas. Eu estou procurando aqui as palavras. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Em primeiro lugar, você pode dizer comigo assim: temer ao Senhor. Diga, em primeiro lugar, o que Deus está nos mostrando: temer ao Senhor. Pode dizer, meu irmão. Temer ao Senhor. Em segundo lugar, andar em seus caminhos. Pode repetir, meu irmão? Andar em seus caminhos. Em terceiro lugar, nós podemos dizer: amar e servir com intensidade, tá? E tem um quarto lugar, um quarto aspecto que nós podemos observar nesse texto bíblico: guardar os mandamentos e estatutos. Mas esse não é um quarto aspecto, sabe por quê? Porque esse quarto aspecto ele já globaliza os três anteriores. Porque, em primeiro lugar, temer ao Senhor está em guardar os mandamentos. Andar em seus caminhos está em guardar os seus mandamentos. Amar e servir com intensidade está em guardar os seus mandamentos. Deus está te dizendo, para te dar aquilo que é para o teu bem, Ele está te dizendo: tema a mim, ande os meus caminhos,
me ame e me sirva com intensidade. Amém? É para você, tá? É para você que Deus tem esse projeto, não é para Ele. Ele é o teu bem, mas isso requer de ti esses aspectos, tá certo? Nós sabemos que hoje nós vivemos na época e no tempo da graça, correto? Não é verdade? Nós não vivemos mais no aspecto do sacerdócio levítico, que era na lei. Nós vivemos hoje em dia sobre a graça de Deus, Jesus Cristo, a graça de Deus, tá? Só que muitas pessoas têm distorcido essa graça. Nós vivemos na época da graça, então hoje em dia não devemos ter que obedecer nada. Era isso, era no tempo do Velho Testamento, da antiga aliança, na época do sacerdócio levítico. Ali sim tinha que ter obediência, agora não. Meu irmão, muito cuidado com alguns pregadores. Eles começam a fazer a ministração da intergraça, que não devemos obediência. A palavra de Deus que a gente leu diz que nós devemos temer a Deus, certo? Então nós estamos sim sujeitos ainda a mandamentos. Nós não estamos livres de mandamentos, de cumprir ordens. A graça, meu irmão, ela não é a permissão para que nós possamos viver em pecado. A graça é o empoderamento que Deus está te dando para viver sem pecar. A graça de Deus, Jesus Cristo, é o teu empoderamento para viver uma vida sem pecado. Jesus, ele veio, ele cumpriu todas as coisas, ele mostrou para mim, para você, para qualquer um, que é possível viver sem pecar. Basta sermos, novamente, obedientes. Tá? Quando não fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa, talvez na maioria das vezes nós estamos sendo desobedientes. Tá? Existe a ideia de que Deus no Velho Testamento ele era um Deus tirano, um Deus mau, né? E que se apresentava para juízo do seu povo, e que agora, no Novo Testamento, na época da nova aliança, Deus se transformou em amor. Deus deixou de ser um Deus tirano, mau, para vir a ser um Deus bondoso, amoroso, que pensa na raça humana, que dá o seu filho para que morrer por cada um de nós. Mas nós sabemos que o caráter de Deus, ele é imutável. Deus ele não muda. Vamos ver em Malaquias 3:6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Tiago 1:17 fala assim a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Isso não se restringe, meu irmão, minha irmã, ao tempo do Velho Testamento, o tempo da Velha Aliança. Tá? Nós vamos ver que no Novo Testamento, na época da graça, se vive assim. Que o viver que eu falo é viver em temor. Não é só na época, tá? Que se vivia no Velho Testamento, vive em temor. E que no Novo Testamento não se vive em temor. Vamos ver em Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor ao Senhor e no conforto
Espírito Santo. Havia, naquela época e nos dias de hoje, temor e consolo do Espírito Santo. Tá? Então não foi para uma determinada época. Nos dias de hoje se anda em temor do Senhor e também no consolo do Espírito Santo. Cresci em números. Em Efésios 5:21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. No temor de quem? De Cristo Jesus, que fez cada um de nós o quê? Sacerdotes para Deus Pai. Tá? Senhor Jesus Cristo. A palavra temor ela vem do original do grego phobeo, ou na sua raiz phobos. Muitas das vezes dá uma conotação de medo e receio, mas por outro lado ela te dá, como digo, eu posso dizer, respeito e reverência. Tá? Então nós temos que aprender a ter um equilíbrio, a temer a Deus, tá? Mas também observar que o nosso caminhar de obediência é reverência e respeito, reconhecendo que Ele é o Senhor. Tá? Vamos ver algumas coisas. Vamos ver marido e esposa, Cristo e igreja. Fazer uma comparação bem superficial. Em Efésios 5, 22, 25 e 33, fala assim, no 22 fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. No 25 fala: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só que no 33 ele finaliza: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Essa palavra respeite, no original, é de phobeo, é tema. Mas será que Deus está pedindo para a mulher temer o seu marido? Porque ele é um tirano? Como é que a Bíblia vai se contradizer? O marido vai tocar o terror dentro de casa e a mulher vai temer ele. Se a Bíblia está dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não tem lógica. Será que a mulher tem que ter esse medo? Não. É respeito e reverência. Ah, porque a mulher é o lado mais fraco? Também não. A mulher pode ser mais fraca, eu acredito, na força física. O homem talvez tenha vantagem. Mas a gente pode até falar, se a mulher não tem a força física, mas para suportar a dor, a mulher ganha do homem, né, de montão. Porque talvez aguentar a dor de um parto. Um homem algum conseguisse aguentar. A mulher tem essa capacidade de aguentar a dor mais do que o homem. Se dependesse do homem para gerar filhos, ter que passar pelo processo de parto, talvez a raça humana já tivesse extinta, porque os homens, eles, qualquer coisinha eles, ai, está doendo, ai, está doendo. A gente pode ver, até entender que uma mulher está pronta para dar luz, o marido entra na sala lá do parto para dar força para a mão dela, e a mulher que diz assim: vai dar tudo certo, meu amor. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E o cara lá pode explicar, a mulher sofrendo de dor, mas ela ainda está dando o quê? Amparo para o marido. Porque a mulher tem essa capacidade. A mulher ela não é mais frágil do que o homem. Mas dentro do aspecto familiar, de lá, a posição do marido. Ela tem que ser respeitada e reverenciada. Assim como a igreja tem que respeitar e reverenciar ao seu noivo. Quem é a igreja? Somos nós? Somos nós. Nós somos o que? De Cristo Jesus. O seu corpo. Somos mais o que? Somos a sua noiva. E Jesus Cristo é o noivo. Então, se você parar para pensar, você vai ver que a noiva vai se tornar esposa. E o noivo vai se tornar
seu marido. Então essa relação igreja e Cristo tem que ser a mesma relação, marido e esposa. Isso eu estou fazendo isso aqui para que nós observemos que em todas as coisas nós temos que entender o que nós devemos praticar, que é a obediência. Se a Bíblia está dizendo que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, o marido tem que fazer isso, porque se ele não fizer, ele é desobediente, está deixando de ser propriedade para cuidar de Deus, porque não está guardando os seus estatutos, não está guardando os seus decretos e não está guardando a aliança que nós temos com Deus. E se por outro lado a mulher também não respeitar, não se colocar em lugar de submissão à autoridade do marido, ela também está sendo desobediente. Então nós temos que ter um contrassenso, né? Como é que, como dizer, alguém que é casado vai tratar mal a sua mulher, sabendo que ele se tornou só uma carne com ela? Se ele fizer mal a sua mulher, ele está fazendo mal a si mesmo, e vice-versa. Correto? A mulher, ela seja também a mulher sábia, edifica a sua casa, e a ajudadora idônea. Tá certo? O marido procure sempre dar àquela mulher o amor que Deus ele determina que dê. Que Jesus Cristo fala que tem que ser dado à mulher. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tu já pensaste em fazer isso só por obrigação? Porque a palavra diz isso? A mulher não ia se sentir importante. A mulher não iria se impor. Agora, quando você diz para ela, eu te amo, não é só porque a Bíblia diz que eu tenho que obedecer, mas é porque você me ajuda a fazer com que eu te amo, a mulher vai se sentir importante nesse processo. O homem tem que amar a sua esposa, a mulher tem que ser submissa, prestando reverência e respeito. Esse é o significado que eu estou querendo dar da palavra temor. Não é que nós devemos andar atemorizados diante de Deus. Não. E também nem devemos deixar de prestar a Ele respeito e reverência. Não. Nós temos que lutar a Deus, respeito e reverência. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que entender que nós não temos que temer a pessoa de Deus. Nós temos que temer o que nos leva a desobedecer a Deus e as suas consequências. Porque Deus, Ele é amor. Mas como eu falei antes, Ele também é justo. Se você cometer alguma desobediência, o lado justo dele vai operar. E você terá consequências. Amém? É a forma, não é temer a Deus, é a forma que a gente tem de nos relacionar com Ele, tá, gente? Olha aí, Deus é amor, porém é justo. Diz em Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Se você estiver andando em obediência, você não tem o que temer de Deus. Mas se você, por outro lado, começa a fazer o mal e começa a andar em desobediência, você vai sofrer juízo de Deus. E você vai sofrer a consequência da sua desobediência. É como eu falei, se você quebrar um princípio da palavra de Deus, esse princípio vem e quebra com você. Amém? Olha o que Jeremias 29:11 nos fala. Como Deus ele é maravilhoso, que todo esse projeto, todo esse plano que Ele demonstra, é só para o nosso bem, só porque Ele nos quer bem, Ele quer nos conduzir de maneira que nós possamos prosperar, que nós possamos viver em paz, que nós possamos viver seguro, que nós possamos ter a nossa salvação garantida, que nós possamos ter sempre acesso a Ele através de Jesus Cristo. Olha o que diz em Jeremias 29:11. Eu sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na outra versão ele vem e diz assim: porque sou eu que
conheço os planos, olha, a Bíblia está dizendo que Deus conhece os planos que Ele tem para nós, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Qual a sua esperança, meu irmão? É que Jesus volte e nos leve com Ele, que possamos passar a eternidade aliançados e na presença de Deus. Amém? Amém. Todo esse plano de Deus, não é que Deus ele tem desejado o nosso mal, não é que Deus ele quer que sigamos debaixo de um jugo pesado. Não, a gente sabe que o jugo é leve e suave, mas é que Deus ele quer realmente, nesse projeto, nesse plano de vida, que a gente esteja bem. Porque quem é que está cuidando da gente? É o próprio Deus. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que você quer o melhor do seu filho. Deus sendo seu Pai Celestial, você deve entender de que Ele é o modelo de um pai exemplar. Amém? Também vamos ver que o temor é a parte que Deus espera de cada um de nós. Sempre vamos traduzir esse temor, vamos sempre substituir com obediência, tá certo? Deus ele espera o tempo todo que nós sejamos obedientes a Ele, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus decretos, à sua aliança. Diz assim Provérbios 9:10. Quem pode abrir e dizer o que diz a Bíblia? Falar o que diz a Bíblia? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Olha o que a Bíblia fala. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Obediência a Deus é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo. Você falou da pouco no devocional, de buscar esse conhecimento do próprio Deus, não foi? É entendimento do santo. Vamos ver no segundo lugar, andar em seus caminhos, aquilo que Deus está requerendo de nós. Gênesis 18:19. Olha aqui o que Deus fala a Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha Deus fazendo referência a seguir o caminho, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Meu irmão, você tem um caminho a seguir. Você agora não anda mais errante, vacilante, com os joelhos trôpegos. Você anda agora num trilho, num caminho. Amém? Amém. Isaías 35:8, vai Deus novamente se referindo ao caminho, diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo eu. Nós temos um caminho, o imundo não passará por esse caminho. Esse caminho, a gente vai ver mais lá na frente, e a gente sabe quem é, tá? Fala aqui, pois será somente para o seu povo. Quem é a propriedade peculiar de Deus? É aquele que é obediente, tá? Aquele que não é obediente, ele vai ser como um imundo, ele não passará por esse caminho. Lembra que nós lemos lá em Lucas? Jesus disse: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Esse que não faz o que Jesus manda, não trilhará, não andará, não será conduzido por esse caminho. Tá? A desobediência, meu irmão, sempre vai ter grave consequência na vida do ser humano. De
quem é o princípio da desobediência? É daquele que foi lançado no céu, né? Na verdade, é o princípio dele, da rebeldia. Isaías 30, 21 fala assim: quando te desviarem para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Olha a recomendação: andai por ele. É Deus te mostrando o caminho que você tem que andar. Se você não quer andar esse caminho, quer andar o caminho da sua própria vontade, você já não é mais propriedade peculiar de Deus. Faça a sua vontade para ver se você não é excluído dessa propriedade peculiar de Deus. Você tem que fazer, não é a sua vontade, você tem que fazer obedecendo, que é a vontade de Deus. Amém? Amém. Agora vamos ver no Novo Testamento, João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho é Jesus Cristo, o homem mais obediente a Deus. Tá certo? Porque ele não foi em nada desobediente a Deus. Ele não pecou. Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer realmente ser conduzido por esse caminho, você tem que estar dizendo: Senhor, 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 fala, me ordena que eu obedeço. Me ordena, Senhor, que eu obedeço. Me ensina a te obedecer. Me mostra na tua palavra como fazer isso, como buscar esse entendimento de te obedecer. Nós não podemos estar vivendo como pessoas que se acham propriedade de Deus, nação santa, sacerdócio real, como Jesus Cristo constituiu a cada um de nós, se queremos viver uma vida em desobediência a Deus. Não podemos brincar de viver. Eu obedeço hoje, amanhã eu não obedeço, depois de amanhã eu vou pensar se eu obedeço ou não. Nós temos que ter a capacidade e nós temos que liberar em nós mesmos a vontade, o desejo de ser obediente em todas as coisas. Não adianta eu ser obediente hoje, amanhã desobediente, depois de amanhã voltar a ser obediente. Eu não estou indo a lugar nenhum, eu estou fora do caminho, eu estou fora do rumo. Em Atos capítulo 16, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Quem é o caminho da salvação? Quem é? Jesus. Está todo mundo confuso hoje, né? Jesus Cristo, o seu Senhor, Ele é este caminho, e muitos têm saído deste caminho por não querer ouvir a sua voz, como na outra ministração nós trouxemos aqui, que nós temos que ouvir de maneira correta o que a palavra de Deus nos diz. Ela está nos dizendo que Jesus é a verdade e a vida, mas também Jesus, ele é o caminho. Jesus é o caminho, meu irmão e irmã. Esse é o trilho que nós nunca podemos deixar que o nosso trem descarregue. Nós temos que estar seguros, não parar de estudar a sua palavra, nos relacionando com Deus. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Não podemos deixar a nossa vontade entrar em rota de colisão com a vontade de Deus. Nunca nós vamos quebrar a cara. Deus, ele quer nos dar o melhor. Deus quer te entregar o melhor. É projeto dele. Quando Deus tirou o povo de judeu lá, o hebreu na verdade ainda, lá do Egito, ele levou para uma terra onde mandava o quê? Leite e mel. Você consegue entender que Deus ele tirou aquele povo para dar uma terra abençoada para ele? E ele quer isso também para cada um de nós. É o que nós sempre dizemos. Vamos viver vida em abundância se guardarmos os mandamentos, os estatutos, se não sairmos
deste caminho que é Jesus Cristo. Atos 18, 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Era ele instruído no caminho do Senhor. Está se referindo a um personagem da Bíblia chamado Apolo. Ele estava sendo instruído no caminho de Deus, do Senhor. Assim como nós, quando assistimos uma pregação, quando lemos a palavra de Deus, quando oramos a Deus, nós estamos sendo instruídos no seu caminho. Só vai sair dele quem realmente não dá importância. Você tem que dar importância. Se você quer chegar lá, o objetivo final, o ponto final desse caminho, você tem que dar importância desde o início, você também. Amém? Amém. E outra coisa que Deus manda, em terceiro lugar, é amar e servir com intensidade. Nós temos um exemplo de Pedro, né? Que Jesus estava dando um serviço. Tu me amas, Pedro? Sim, mestre. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minha ovelha. Quando você apacenta a ovelha, quando Deus te incumbe de alguma coisa, de servi-lo, você tem que fazer isso com intensidade. Mas muito cuidado, porque é capaz de você só estar servindo, mas não amando. Correto? É como se estivesse perguntando: tu me amas, Pedro? E Pedro: eu te amo. Mas na verdade ele só estava servindo, estava servindo, não estava amando. Vamos olhar em Apocalipse 2, de 2 ao 4. Podem abrir a Bíblia aí. É muito, muito bacana a gente ver esse alerta que a palavra de Deus nos traz. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 4. Capítulo 2, versículo 2 ao 4. Conheço as tuas obras. Conheço, pode falar, Cante. Tanto o teu amor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a ele mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa palavra está sendo, se eu não me engano, ela está sendo dada à igreja de Éfeso. Tá? Mostra que eles estavam servindo com intensidade, mas abandonaram o primeiro amor. Então, muito cuidado. Nós podemos estar servindo a Deus, mas não amando da maneira que Ele requer de cada um de nós. Né? Jesus Cristo disse: aquele que me ama, ouve a minha palavra e as pratica. Este verdadeiramente me ama. Se estamos servindo, mas só estamos escutando a palavra de Deus durante esse serviço e não estamos praticando esta palavra, verdadeiramente não estamos amando ao nosso Senhor. E novamente Jesus dizendo: por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu mando? Então, meu irmão, começa a fazer uma reflexão. Onde você tem falhado naquilo que Deus está requerendo de você, naquilo que Deus quer de você, para no final te dar o melhor dele, para no final que você fique bem livre desse relacionamento. Amém? Amém. Que essa palavra, gente, a gente possa realmente
ter se alimentado, ter sido edificado, ou até mesmo exortado, tá? Para que nós possamos atentar que devemos obedecer a Deus, que não devemos sair deste trilho, que nós andamos por um caminho chamado Jesus Cristo, que tornou o nosso Senhor e Salvador, certo? E que Deus, Ele procura sempre fazer o melhor para aquele que é a sua propriedade peculiar, e que nós também somos seus sacerdotes constituídos por Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor Deus e nosso Pai, nós agradecemos este momento, Senhor, em que Tua palavra foi ministrada, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir esta mesma palavra, Senhor, diretamente aos nossos corações, que possamos ser capazes, Senhor, de guardar os Teus mandamentos, juízos e estatutos, Senhor, aquilo que Tu tens ordenado a cada um de nós, Senhor, para que possamos sempre seguir por este trilho, por este caminho chamado Jesus Cristo, que é a verdade e a vida, Pai. Suplicamos pela Tua misericórdia, Pai, e que o nosso entendimento e conhecimento seja ampliado. É o que te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.